Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula no livro didático, terceiro bimestre. E o nosso tema Decidir sobre Atos, que é o tema do nosso terceiro bimestre. E cremos que teremos sucesso nessa busca pelo conhecimento filosófico. Convido a todos nesse momento para nós entrarmos nessa grande viagem filosófica para alcançarmos nossos objetivos. E nessa grande busca pelo conhecimento, hoje vamos tratar do tema Decidir sobre Atos, ok? Então lhe convido para você abrir seu livro didático aí, ok? Na página número 2. E nesse início de aula estaremos falando sobre o corpo, sobre o cuidado do corpo, numa visão filosófica, ok? E aqui na página 2 nós temos alguns questionamentos que iremos fazer agora. E a primeira é: em que medida somos o nosso corpo? O que o nosso corpo diz sobre nós? O nosso corpo é uma máquina? Um autômato? De que tipos de cuidados o corpo precisa? Como decidir a melhor forma de cuidar de nosso corpo? Então nós temos aqui alguns questionamentos, já uma reflexão para o início da nossa aula, sobre os cuidados, sobre a medida. E quando ele fala de medida nessa área filosófica, ela está buscando o conhecimento, se você conhece a si mesmo, se você conhece o corpo que você tem. O que o nosso corpo diz sobre nós? Qual é a resposta filosófica que tem entre o corpo e a sua mente? Qual é a mensagem que existe entre esses dois campos, ok? E o nosso corpo é uma máquina? Como é que é o funcionamento? Como tem sido a sua vida? Como funciona dessa forma o corpo de uma pessoa? E de que tipos de cuidado o corpo precisa? Você sabe que nós precisamos de diversos tipos de cuidados, né? Diversos tipos de cuidado. E como decidir a melhor forma de cuidar do nosso corpo? Muito bem, já na página seguinte, os objetivos, então, do estudo de hoje. Refletir sobre os processos de formação e circulação de opinião, a mídia, propaganda, arte e educação. Então, o estudo de hoje é basicamente isso, para nós termos aí uma reflexão sobre os processos de formação e circulação de opinião, na mídia, na propaganda, na arte e na educação. Nós sabemos a grande importância que tem a mídia, o meio de comunicação, das informações. Mesmo assim, temos que termos cuidado com as informações que chegam até nós. A propaganda também, a propaganda é muito importante, pois ela nos dá conhecimento dos produtos e serviços que são oferecidos no dia a dia. A arte tem uma grande importância para o nosso crescimento, pois através da arte nós adquirimos um conhecimento na ciência, através da ciência. É uma forma de contato, de comunicação entre pessoas, de transformação de ideias. E a educação, que sem sombra de dúvida, sem educação nós não vamos muito longe, ok? Saber a diferença entre sentimentos e ações. Ler e interpretar indícios sociais, colocando-se no lugar da comunidade maior. Saber a relação entre pensamento, sentimentos e reações. Distinguir entre o que alguém faz ou diz e suas próprias reações ou julgamentos a respeito. Então nós vamos no estudo sabermos a diferença entre sentimentos e ações. Nós sabemos que os sentimentos, a forma como eles estão ligados a uma pessoa e que traz o impacto em suas atitudes, né, e sua forma de agir. Né. Ler e interpretar, né, os indícios sociais, colocando-se no lugar da comunidade maior.
Saber a relação entre pensamentos, sentimentos, reações, isso é muito importante para o desenvolvimento de uma pessoa. E nós que estamos buscando esse conhecimento. Distinguir entre alguém faz ou diz, né, em suas próprias reações ou julgamentos a respeito, né, é muito importante. Então vamos lá, darmos sequência neste momento, falando um pouco sobre corpo e liberdade. A filosofia pode estar mais perto do que imaginamos. Utilizando-se dela, podemos construir no cotidiano reflexões sobre situações bem próximas das pessoas. Essas situações envolvem as vivências, as experiências, os sentimentos humanos. As questões filosóficas surgem muitas vezes em uma oportunidade na qual exercitamos um pensamento livre com o que toca nosso pensamento, com o que toca nosso corpo. O período da adolescência é uma fase especial na vida das pessoas. É aquele momento em que não se é mais criança, mas também não se é adulto. Além disso, os adolescentes passam por diversas mudanças no corpo, no modo de pensar e se comportar, nos desejos e nos interesses. É quando eles buscam mais autonomia e liberdade nas ações, mas também é quando começam a ter mais responsabilidade. É uma fase em que tentam firmar uma identidade e se autoafirmar, quando buscam questionar a ordem das coisas e às vezes se rebelar. Você está convidado a pensar acerca desse momento especial pelo qual está passando. Para começar, converse com os colegas e com o professor sobre a questão a seguir. Você pode escolher as mudanças que deseja para o seu corpo? Então, alguém na sua infância, ainda quando criança, na adolescência, ele vai passar por transformações no corpo, vai passar por transformações na voz, na sua aparência, no seu cabelo, vai passar por transformações na mente, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, correto? Isso faz parte de cada um de nós. Essas transformações são necessárias, pois ela é o ciclo da vida de cada uma pessoa. E a filosofia está aqui para tratar sobre isso, sobre estes pensamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por mudanças físicas, mentais, psicológicas, sexuais e sociais. Ele se inicia por volta dos 10 anos, quando as mudanças físicas começam a acontecer, e termina por volta dos 19 anos, quando essas mudanças já se consolidaram. O conceito de adolescência envolve também a inserção social desses indivíduos na sociedade, indo além dos aspectos meramente corporais. Então, nessas mudanças que você vai passando, existem as mudanças de mentalidade. Você muda seus pensamentos, você muda suas ideias, você decide agir muitas vezes como uma criança, começa a ter outros pensamentos, porque a sua mente chegou em outro momento de evolução. E chamo isso de evolução de ideias, de como ver as coisas, de como se comportar. Nós passamos daquela fase de criança, ok? E essas mudanças ou essas transformações da adolescência, como assim mesmo diz, se inicia por volta dos 10 anos. Né? E essas mudanças vão ali até os 19, quando faz a sua conclusão. Então você está nesse tempo de transformação, então você precisa aproveitar o tempo em que se passa para se transformar, para chegar no outro nível da sua vida.
Observe a seguir uma pista do ponto de partida para a reflexão deste capítulo. Então vamos observar aqui o primeiro desenho. Nossa, até ontem eu era uma criança. Isso aqui é o primeiro diálogo, né? Agora, de repente falo e a minha voz parece a voz de outra pessoa. Então, nessa transformação da adolescência, a voz também vai mudando. Olho o meu corpo e parece o corpo de outra pessoa. Então, vai acontecendo mudanças físicas também, mudanças estruturais. E ainda hoje acordei com mais 3 espinhas. Passa a ter uma mudança também no semblante, no rosto, né? Começa a haver uma mudança. E 4 fiapos de barba. Então os adolescentes passam a ficar barbados. Ninguém vai me reconhecer desse jeito. Chega, Júnior, vai se atrasar. Nem a minha própria mãe, até ontem, ela me chamava de Juninho. Então você vai crescendo, as pessoas já vão te chamando por outra forma, por outra maneira, né? Por causa do seu crescimento, e a sua voz vai mudando. Você já passa a ter outras atitudes, você já passa a ter outras ideias. Até as coisas que você gosta de brincar mudam. Isso é a vida. Isso é a transformação do seu corpo. Isso é a transformação da sua mentalidade de como agir. Muito bem. E nós temos aqui, ó. Você já passou por uma situação semelhante à apresentada no cartoon? Já percebeu que mudanças em você, na sua maneira de ser e ser visto, podem estimular uma reflexão sobre quem é e sobre os limites do corpo e do ser? Então, esses modelos aí do cartoon, ele fala sobre as transformações que nós passamos, como nós mudamos de voz, mudamos de semblante, às vezes até o nosso cabelo muda, e como nós fomos também agir. E na número 2, comente com os colegas o que o cartoon fez você pensar. Depois registre suas conclusões. Você vai registrar aqui a sua conclusão, ok? Então nós temos aí do cartoon todo o exemplo que foi dado sobre mudanças. Eu creio que você está passando por essas transformações ou já passou. Na próxima página, então, no número 3, questão, com base nos comentários de sua turma, elabore 2 frases para expressar o que você pensou nessa atividade. Em suas frases, utilize algumas palavras listadas a seguir. Então, as 2 frases que vocês vão fazer, ele tem que ter essas palavras, ok? Em suas frases, utilize algumas palavras listadas a seguir. Então, você escolhe aqui a quantidade de palavras que você vai colocar e vocês vão fazer aqui as 2 frases, ok? Passa aqui, então, 2 frases falando sobre o assunto. Um olhar sobre o corpo. Vamos seguir sobre o assunto. O nosso corpo é formado por milhões de células. Estas, por sua vez, são constituídas por substâncias químicas, também encontradas em outros elementos da natureza, em plantas, em animais, em rochas, no mar, na chuva e no vento. O corpo constitui a nossa porção visível, por meio da qual os outros nos percebem, conhecem e reconhecem. É fundamental para nós, para nos mantermos vivos, em contato com o mundo e com os outros. Trata-se ainda de um instrumento para percebermos a nós mesmos por meio do uso dos sentidos.
Nosso corpo exerce funções vitais como respirar ou digerir alimentos. Além disso, ele se encarrega de funções expressivas e comunicativas, revelando aos outros o que se passa nessa porção invisível nossa, lá onde nascem os pensamentos e os sentimentos. Ele faz isso por meio de recursos como a voz, cujos tons se modificam de acordo com as emoções, os gestos e os movimentos. Os silêncios, os risos e os choros, as posturas, as expressões faciais. Outros sinais são o suor abundante, as tremedeiras e o avermelhar do rosto, que não conseguimos evitar em certas ocasiões. Por outro lado, sempre encontramos aqueles que reclamam de não conseguir expor claramente seus sentimentos e suas ideias, ou que procuram escondê-los, fazendo do corpo uma barreira ou até mesmo disfarce. Essas pessoas tentam controlar suas atitudes, falar com voz firme quando se sentem seguras, sorrir quando têm raiva, mostrar-se indiferente quando estão com vontade de chorar, etc. Mesmo assim, podem ser traídas pelo corpo, que deixa transparecer alguns sinais do que realmente se passa com elas. Isso demonstra que entre o corpo, o agir, o sentir e o pensar, existem relações importantes para serem observadas e investigadas. Diante de tudo isso, é natural que os filósofos se sintam curiosos a respeito do corpo, não é mesmo? A seguir, então, vamos conhecer ideias de um pensador, que são assuntos que iremos, assim, tratar na nossa próxima aula. Queridos, então, o corpo, ele é esse o contato pelo qual, coexistente, que temos o contato natural com o externo e também com as outras pessoas. As outras pessoas vão perceber conosco através do nosso silêncio, dos nossos risos, choro, através de nossas posturas, das nossas expressões faciais, se estamos tristes, se estamos alegres. Isso faz parte de cada um de nós, das nossas expressões, de como nós agimos e de como nós pensamos. São funções vitais que estão nos nossos sentimentos. Alguns eles podem ser prejudiciais, e isso com o tempo nós vamos trabalhando para que eles possam assim se tornarem em coisas boas, em coisas positivas para cada um de nós, né? Então, é essa forma de agir sobre decidir sobre atos, decidir sobre atitudes e como nós iremos assim agir. Então, chegamos ao nosso final da nossa aula e desejo a vocês bons estudos nas atividades do livro didático que vocês precisam fazer e também do caderno. Quando for na próxima aula, nós faremos assim a correção de todos esses assuntos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.